Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai retomar os exercícios de desenho. Vamos trabalhar um pouquinho com tinta acrílica para ver como que a gente se sai, né? E neste vídeo vamos exercitar um pouquinho os tons de montanha e o formato das montanhas, como deixar elas mais perto e mais distantes da gente. Então, para começar, a gente coloca no nosso pratinho, na nossa mesa de preparação, né, de cores, os tons quentes de um lado e os tons frios do outro. Os tons frios são os azuis, tá? Eu uso uma base de branco nessa tinta acrílica. E com essa base com branco, eu vou acrescentando cada vez mais azul. Eu posso usar qualquer tom de azul. Aí eu usei o cianina, tá? É um tom um pouquinho mais quente, ou o azul da Prússia também é similar a este. E eu vou acrescentando cada vez mais azul. Posso acrescentar um pouquinho mais de outros tons azuis e também posso colocar uma pitadinha de magenta, tá? De um tom um pouquinho mais, um tom mais fechado da família dos vermelhos, para ir chegando nos tons de primeiro plano, tá? Então, esses iniciais que a gente colocou ali, azul com branco, bem clarinho, é os tons de distanciamento. E conforme a gente vai chegando no primeiro plano, a gente vai tendo os tons mais puxando para o verde e para o amarelo, tá? O amarelo é uma cor que só aparece mais no primeiro plano, tá? Dificilmente ou quase nunca aparece nas montanhas mais distantes. Então, essa é a sequência das cores que a gente vai ter na nossa paisagem, tá? Eu posso também acrescentar um tom de vermelho, no caso eu peguei um pouquinho do magenta para dar um tom de calor para essas montanhas, tá? Esse é um tom também que fica bonito colocar nelas quando são montanhas assim que estão no fim da tarde, né? Aí eu tô trabalhando um pouquinho com o laranja, peguei amarelo e vermelho numa base com branco. Fiz esse tom um amarelo bem clarinho, né? E posso acrescentar esse tom para esquentar e dar calor para as montanhas também. Então agora a gente vai diretamente para o desenho, né, para a composição. Eu compus uma paisagem criando mesmo, tá? O desenho das montanhas eu vou deixar as montanhas que estão mais distantes, eu vou colocar elas mais baixas do que as montanhas que estão em primeiro plano, tá? Nessa imagem, nessa paisagem que eu estou compondo, eu vou também colocar um trechinho de água. E aquelas duas árvores que eu já coloquei no exercício anterior, né, em primeiro plano, para que elas transpassem, né, fiquem na frente das montanhas e a gente possa perceber um degradê maior das cores, tá? No sentido de longe e perto, né? Como que a gente trabalhar esses tons na paisagem. Então, eu vou começar a mexer no céu, que é o meu plano mais distante. Começo com aquela base branca, com um pinguinho de azul. No caso, eu trabalhei com Prússia ou cianina. Posso colocar uma pitadinha bem suave de amarelo também para trazer um calor. Mas é um pinguinho muito sutil, tá? Cuidado para não colocar demais, senão você vai fazer um verde. De um lado eu deixo mais claro e do outro eu acrescento um pouquinho mais de azul. Agora eu vou trabalhar na minha primeira montanha, aquela que está mais distante.
Eu posso usar a mesma base que eu fiz do céu, aquela mais clarinha, e acrescentar uma pitadinha de magenta, tá? Para dar esse tom um pouquinho mais avermelhado. Com essa mesma cor, eu acrescento um pouquinho mais de azul nela, do mesmo azul que eu trabalhei antes. Sempre por cima desse tom um pouquinho mais escuro, eu faço um pouquinho mais claro. Ponho uma pitadinha de branco, misturo e ponho e sobreponho esse tom. Na próxima montanha, mais azul, na minha mesma base, aquela base da primeira montanha. Coloquei um pouco mais de azul. Eu não fico alisando muito a montanha, não deixo os traços muito retos, muito perfeitos, né? Você tem que deixar bem irregular a pincelada, tá? E aí, em cima desse tom azul, eu coloco um pouquinho de claridade. Essa é a claridade da primeira montanha, que eu acrescentei um pouquinho mais de branco, uma pitadinha de vermelho ou magenta. Se eu coloquei demais, eu retorno com o tom azul por cima para apagar um pouquinho e dar mais, deixar um pouquinho mais natural, né? Agora, nossa montanha mais perto do meu olhar, né? Essa mais em primeiro plano. Neste mesmo azul, eu posso acrescentar um tom um pouco mais escuro de azul. Posso usar aquela sombra de azul, que é o Payne's Gray, né? Que é um cinza bem azulado escuro. Nunca o preto, tá? Posso acrescentar um pouquinho de alizarinho ou um pouquinho de magenta na minha cor, mas tem que ficar bem intenso, puxando para um azul, puxando para um verde. Então tem áreas que ficam um pouquinho mais esverdeado, um pouquinho mais azulado, mas sempre na base do azul. Percebam como as cores das montanhas, elas conversam entre si, né? Elas têm uma harmonia de tons. Esse espaço que eu tô respeitando ali, eu não precisaria respeitar se eu não quisesse, tá? Mas é só para vocês saberem que ali fica uma área das árvores que eu vou fazer em primeiro plano. Em cima desse tom, eu coloco um pouquinho de branco na minha preparação, um pouquinho do amarelo e vou criando um tom de luz, tá? Uma pitadinha também do vermelho, mas é muito pouco, só para dar um calor também. Vermelho é muito importante, tá? A família dos vermelhos para dar o tom de quente na cena, se você tem a intenção de fazer uma cena ensolarada. Se eu achar que eu coloquei demais, muita luz, eu posso de novo retomar o tom azul de baixo, tá? Eu fiz esse teste só para vocês verem que isso é plenamente possível, ainda mais no papel que seca rápido, você consegue sobrepor os tons. Ali eu tô marcando umas árvores, mudei o sentido do pincel, deixei o pincel um pouquinho mais na vertical. Ó, aí eu só fiz um exemplo que vocês podem retomar, e eu deixei até um pouco diferente o tom, puxei mais pro azul, deixei um pouco menos verde, porque eu quis deixar mais azulado, tá? E aí, de novo, eu clareio esse tom com branco, a mesma base azul, ponho um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. O vermelho, assim, é menos do que você possa imaginar, é só encostando o pincel muito suavemente. Isso você só vai aprender treinando, tá? Então, façam muitas montanhas. Percebam como eu encosto bem de leve o pincel, tá? Tento só bater bem irregular assim. Você pode deixar um pouco mais azul, um pouco mais quente a sua montanha, e vai do teu gosto realmente.
O desenho das montanhas, percebam que eu fiz com que a de primeiro plano fosse mais alta que as que estão mais distantes, e sempre elas tendo esse caimento, mas nunca um caimento repetitivo, sempre irregular, uma é diferente da outra, tá? Para dar mais naturalidade para a cena. Ó, coloquei mais luz. A tinta acrílica, ela muda depois que ela seca, tá? Ela muda um pouco o tom, ela fecha mais o tom. Então, você pode sempre ir trabalhando com azul, luz, e até conseguir o tom que você quer. Então, é esse o nosso primeiro exercício. Os outros elementos a gente vai tentar compor, vamos compor no próximo vídeo. Até a próxima, então!